relembrar o passado. E o amigo Júnior que está ali, né, que estudou Humanidades na Unilab, é isso, Júnior? Que na República de Roma, na primeira metade do século XX, existia uma forma de governo, de política, que se chamava política do pão e circo. O que é que dizia isso? As pessoas ouvem falar sobre isso, mas não entendem o que acontecia de fato. Dado aquele momento histórico da antiga Roma, o país em crise, desemprego, crises econômicas, pobreza, o governo criou o hábito, Admário, de promover grandes eventos nas arenas, com gladiadores, onde as pessoas eram abatidas ao público e recebiam do governo migalhas, que era uma forma de distração para que não houvesse uma revolução acerca da realidade política, econômica e social daquela época. E aí instituiu-se a política do pão e circo. Com essa referência agora, no ano de 2024, do século XXI, nós viemos à Conceição do Jacuípe. E eu sou um crítico do governo da prefeita Taneushina, e falo isso aqui durante muitas vezes, porque não concordo com a forma que a prefeita trata os direitos do cidadão e muito pouco como vem tratando a nossa cidade. Eu vou voltar à Semana Santa e vou repetir aquele episódio que para mim é uma forma de desrespeito para a cabeça da prefeita, para o entendimento dela, no tempo dela talvez seja algo grandioso. Mas você confundir benefício eventual, direito da população à alimentação, assegurado por parâmetros constitucionais do nosso país, com uma ação que é realizada num único dia, num mês, num ano, num único dia se gasta R$1 milhão com distribuição de peixe, que vira piada na internet, pessoas que não precisam recebem. Esse é o pão da antiga Roma. E o circo é agora, no mês de junho, infelizmente, com a cultura junina do nosso Nordeste, com a cultura junina aqui de Conceição do Jacuípe. No mês de maio, eu recebi uma ligação de um amigo que eu tenho de muitos anos, que trabalha na estrutura do Estado, na SUFOTUR, né, que é a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, Cultura e Turismo, onde ele me disse: Gigi, tem recurso aqui no Estado para a quadrilha junina. Manda aí os documentos agora, porque tem que gastar o dinheiro até o dia 30 de maio. E Birimbau, que diz que tem o melhor São João da Bahia, não tem uma quadrilha junina. Em toda a sua estrutura das escolas municipais que deveriam, né, em parceria com a Secretaria de Cultura, fazer a promoção desses eventos, não existe em Conceição do Jacuípe uma quadrilha junina. E falam que Birimbau tem o melhor São João da Bahia. Então, vamos mais adiante, analisando as questões referentes ao São João. Na sessão que antecedeu a festa, eu falei aqui sobre a falta de informações da Prefeitura Municipal ao Conselho de Transparência lá do Ministério Público do Estado da Bahia. Eu fiz algumas observações aqui e, obviamente, procurei o próprio Ministério Público para me informar e também prestar informações acerca dos gastos informados aqui no São João. Para minha surpresa, no dia seguinte, a prefeita Taneushina recebeu um selo de transparência do Ministério Público do Tribunal de Contas pela informação voluntária das informações dos gastos juninos. Mas eu fiquei muito curioso com aquilo, porque o que estava informado no portal do painel junino do Ministério Público era um custo de 3 milhões e 100 mil reais, com o custo de toda a festa. E aí eu fui informado pelo próprio Ministério Público, na pessoa da doutora Rita Tourinho, né, que é uma procuradora de Justiça do Estado, que tem aí uma longa experiência, né, no que diz respeito a crimes praticados contra a administração pública, que o critério para receber o selo de transparência era a informação voluntária. Mas eu disse, o Ministério Público falhou quando concedeu o selo sem auditar as informações informadas lá no painel junino. Nós temos aqui informações preliminares, não conseguimos levantar todos os contratos, mas o São João de Birimbau custa hoje muito mais de 8 milhões de reais. E está informado apenas 3 milhões e 100 mil reais lá no painel junino. Então, com certeza, a Prefeitura Municipal, o setor do controle interno, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Cultura terá que prestar as devidas informações com relação aos gastos juninos, porque se falam em investimentos.
E aí ficam os meus questionamentos sempre, como o vereador Denilson agora há pouco cita as bandas que participaram do São João, como por exemplo Bel Marques, né, o ex-vocalista da banda Chiclete com Banana, no São João de Berimbau, a banda La Fúria, por exemplo, né, no São João de Berimbau, e outras bandas aí, contratos de bandas que eu nunca nem ouvi falar na minha vida e que chegaram aí com contratos absurdos. De forma preliminar, vereador, só 2 ou 3 bandas aí levaram coisa de 2 milhões de reais. Né? Então tem toda a estrutura, um palco de festival, né? Muito bem decorado, mas talvez não seja a realidade de Berimbau. E quando o Didi fala isso, Didi vereador, Didi pré-candidato a prefeito, cidadão, não é que eu não gosto de festa. As pessoas sabem que eu gosto de festa, eu curto a minha vida, e eu acho que trabalhar a cultura de uma cidade é extremamente necessário, mas nós não podemos faltar com a responsabilidade sobre a gestão do nosso município. Nós viemos aqui de um contexto histórico onde o servidor público municipal tem no mês de junho o calendário cultural mais forte dessa cidade, né? Chega até a ser muito mais importante do que o próprio final do ano, onde as pessoas têm o hábito de viajar. No São João nós recebemos pessoas em nossas casas. Na minha casa tinha quase 20 pessoas. E o servidor público, ele tem o hábito de reforçar a sua feira para bem receber as pessoas que vêm à nossa cidade. E esse ano o servidor público, infelizmente, não pôde gozar desse direito que vem gozando há muitos anos. Isso é muito triste, porque demonstra uma falta de respeito muito grande. E o que me assusta muito é que o ano é eleitoral. Hoje a Prefeitura Municipal de Poção de Jacuípe tem quase 2.000 servidores de carreira, e eu tenho certeza que existe uma insatisfação com relação a isso, que muitas vezes não é verbalizada por conta das práticas da política do passado, que todos nós já conhecemos. O governo da Prefeitura Yoshida, persegue, já foi inclusive muito violento, com pessoas que se rebelavam contra o poder em outros tempos. Coisas absurdas já aconteceram nessa cidade. Então, temendo represálias, o servidor se cala, mas ele tem o seu direito à insatisfação. Então, quando eu sempre falava aqui, como ficará Conceição de Jacuípe após os festejos juninos? As más práticas da gestão da Prefeitura Yoshida, por exemplo, alcançaram o Poder Legislativo, que é uma instituição autônoma, uma entidade que tem o dever de defender os interesses da sociedade, que deve ter autonomia em seu processo de gestão, e hoje nós não conseguimos, infelizmente, gozar dessa autonomia, porque os servidores também da Câmara Municipal receberam o 13º salário, mas viveram a insegurança e não sabiam se teriam direito aos seus pagamentos. Então, a gente fica analisando isso, e eu tento cruzar o período junino com a cidade de Poção de Jacuípe em tempos normais. A gente faz uma análise, eu sempre falo do potencial de crescimento dessa cidade, das vezes que são relatadas por parte da gestão, da gestura municipal, a dificuldade de arrecadação. Berimbau hoje não sobrevive de FPM, é diferente do Coração de Maria, de Amélia Rodrigues. Hoje nós temos repasses de ICMS que são dos maiores e fizeram de Berimbau hoje uma entre as 20 principais economias do estado da Bahia, mesmo sendo um dos melhores territórios do estado. Então, quando a gente vai analisar esse cenário, onde gestões do município, essas e as que antecederam, não têm o hábito, Rafael, por exemplo, de conservar o patrimônio público. Observe que as praças, elas são construídas, entregues à população e são literalmente abandonadas. Você não percebe em Conceição de Jacuípe uma prática de programas de manutenção dentro dos equipamentos públicos. Constrói, entrega à população e deixa sucumbir até o final. A Praça da Palmeira está vergonhosa. Os estudantes da rede pública de ensino têm a Praça da Palmeira como um ponto hoje de embarque do transporte escolar. E tem um coreto construído naquela praça que a estrutura da cobertura já acabou, É tudo muito feio. A própria Praça da Matriz, as condições de manutenção da iluminação do lugar, os bancos, as plantas, as jardinagens. Eu ando em Salvador, semanalmente eu estou em Salvador, e você vê que Salvador consegue cuidar de um jardim nas grandes vias. Berimbau não consegue manter jardim nas praças públicas, Então, repetindo, vereador Denilson, os passos de 2012, onde a prefeita Tânia atrasou o salário do servidor, fechou a cidade, as praças, para fazer as obras de praça,
botou chiclete com banana para tocar. Em 2012, quando fechou a caixa, chiclete com banana. E assim, é impressionante as coisas, a forma como se repete o passado que não deu certo. O passado que não faz bem para a Conceição de Jacuípe, mas não faz bem de verdade. Eu espero muito que Berimbau tenha um juízo esse ano de fazer boas escolhas dentro do processo eleitoral. Berimbau precisa refletir acerca da responsabilidade que a sociedade tem sobre o voto. A Câmara Municipal de Conceição de Jacuípe hoje, quando valida as ações do governo, da Prefeitura de Uxida, ela também tem responsabilidade sobre as ações que ocorrem na cidade. Ah, vereador, mas a prefeita está calçando muitas ruas. Ela tem a obrigação de calçar muito mais, porque aquilo ali não é dinheiro da Prefeitura de Uxida, é o dinheiro da cidade, que poderia ser muito melhor administrado, poderia alcançar muitas outras pessoas. Na semana passada, uma empresa aqui do município, a Masa, tomou por iniciativa particular própria a decisão de fazer reparos na via que liga aquela comunidade do Zero até a BR-101, porque estava inadmissível. Eu ando ali todos os dias, eu passo naquela via. É o pior trecho de Berimbau, uma cidade que hoje tem o seu trânsito comprometido com as questões de mobilidade urbana que não são compreendidas por esse governo. Poderia estar explorando aquelas vias de acesso para desafogar o trânsito no centro da cidade, e a prefeita Antônia Yoshida e a sua equipe, a Secretaria de Obras, não tem nenhum tipo de preocupação, nem ação visionária para arrumar essas vias de entrada, de acesso à nossa cidade. As pessoas que vão, por exemplo, para Coração de Maria, para Irará, não precisariam hoje transitar no centro de Berimbau. Observe o fluxo de veículos na Avenida Getúlio Vargas nos horários de pico. Às 17 horas, para você sair do hospital e chegar no centro da cidade, é quase meia hora, o trânsito muito ruim, e não há essa compreensão do trânsito de Berimbau. Eu quero agradecer aos senhores pela atenção e dizer que nós seguimos na luta, que nós precisamos trabalhar por um tempo novo. Berimbau hoje vive uma realidade onde a relação com o dinheiro público ela foi banalizada, não existe respeito, tudo é milhão, milhões de reais, e a vida do povo de Berimbau não melhora. Eu quero agradecer aos senhores pela atenção, desejar uma excelente sessão, excelente trabalho e até a próxima.